Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais essa nossa reunião aqui no Zoom. Hoje é uma grande satisfação poder falar sobre um tema tão importante e que é relevante na minha vida e eu tenho certeza que vai contribuir com vocês também. Até porque depois que eu conheci esse conceito, mudou totalmente minha forma de me relacionar comigo mesmo, com as outras pessoas e de atuar no mundo. É esse o poder dessa ferramenta que eu vou trazer para vocês, desse conceito. E esse conceito está envolvido aí nesses 4 fatores que são essenciais para a gente conseguir bloquear a resposta ao estresse e, assim, atuar, acionar ativamente esse mecanismo de autorregulação. Essa história do mecanismo de autorregulação e o que me motivou a estar aqui com vocês hoje e compartilhar esses conceitos, passa muito por o que a gente vivenciou durante a pandemia, né? No início, estávamos lá todos nos adaptando, né? Olha, é só uma semana, aí depois aquela semana se transformou em um mês, depois um mês se transformou em um ano, depois em 2 anos, e estamos aqui no dia de hoje. Ao longo desse processo todo, e como médico, desde o início, já ficou muito claro para mim que nós estávamos diante de mais do que apenas uma pandemia do Covid-19. A gente estava iniciando uma outra pandemia ao mesmo tempo relacionada à nossa saúde mental. Foram muitos fatores que nós vivenciamos ao mesmo tempo, e se eles fossem isolados, já traria muito problema para nós, porque cada um deles aciona um mecanismo de estresse de uma forma muito importante, seja eu mudar minha rotina em relação ao meu trabalho, seja a incerteza se eu vou ou não ter continuidade do meu trabalho, a incerteza de como que um vírus se transmitia, a incerteza de se eu vou ter alimento ou não, aquela corrida que houve aos supermercados, a presença de pessoas próximas a mim adoecendo e muitas pessoas tendo pessoas próximas também falecendo. Então foram muitas incertezas e muitos fatores estressantes que todos nós vivenciamos. E como eles foram sequencialmente acontecendo ou concomitantemente ao mesmo tempo, isso impedia que a gente conseguisse atuar com esse nosso mecanismo de autorregulação de uma forma apropriada. E, fora isso, a gente estava imerso em um monte de informações e contra-informações, né? Uma série de incertezas sendo faladas por aí. Isso tudo ativa o nosso mecanismo de resposta ao estresse e a gente não conseguia... Olha, peraí, pausa, atua aqui na minha autorregulação para eu poder enxergar com mais clareza e poder fazer escolhas mais acertadas. E isso acabou ocasionando conosco quase que um condicionamento, né? Fomos condicionados a ter essa resposta ao estresse, resposta ao estresse, resposta ao estresse. E isso propiciou um crescimento absurdo dos casos de ansiedade, de estresse e tantos outros transtornos ligados à saúde mental. E aí eu acabei mergulhando profundamente, né, para entender como mais eu poderia fazer, tanto para eu poder manter a minha sanidade, como também contribuir com outras pessoas para que elas pudessem recuperar a saúde mental delas. Eu já havia, sempre fui, na verdade, um curioso sobre o comportamento humano, né, mesmo no mestrado em psicobiologia, fui me aprofundar para entender como essa relação mente-corpo pode atuar, tanto para nosso adoecimento, quanto para recuperarmos a nossa saúde. E aí, nesses estudos, eu acabei desenvolvendo uma metodologia que ela se baseia nesses 5 eixos da autoconsciência. Quando a gente consegue dominar esses 5 eixos da autoconsciência, nós deixamos de ser refém desses estímulos que trazem para nós essas respostas mais instintivas e a gente pode voltar a ter um protagonismo diante da vida. Hoje, o nosso objetivo aqui é falar do primeiro eixo da autoconsciência. E esse primeiro eixo da autoconsciência, ele se baseia no mecanismo da autorregulação. Esse mecanismo da autorregulação é algo que todos nós já conhecemos. E ele acaba acontecendo conosco muito mais presente do que a gente imagina, até porque ele é natural. Esse mecanismo da autorregulação, ele se baseia em 2 etapas. Existem 2 etapas que são fundamentais para que esse mecanismo da autorregulação ele possa acontecer. Uma primeira etapa é eu conseguir bloquear a resposta ao estresse. E aí existem uma série de estratégias que a gente pode atuar para conseguir parar esse ciclo que fica me alimentando
junto ao estresse. E é importante isso porque a gente vai ver daqui a pouquinho, isso é essencial para a nossa sobrevivência. Mas depois existe uma outra etapa para eu conseguir vencer esse mecanismo que me deixa preso no ciclo do estresse, que é como eu faço para implementar novos comportamentos que conseguem me afastar e me propor uma outra saída, eu poderia enxergar outras soluções, enxergar outras possibilidades que quando eu estou preso naquele ciclo do estresse eu não consigo enxergar. E o que nós vamos falar aqui hoje, principalmente, é sobre essa segunda etapa. Como é que eu consigo, depois que eu bloqueio a minha resposta ao estresse, como é que eu consigo atuar de uma forma diferente para romper esse ciclo do estresse? Se a gente fosse pensar na natureza, como eu falei agora há pouco, isso acontece naturalmente. Se eu fosse imaginar lá uma capivara no meio do Pantanal, parou para tomar uma aguinha no riacho, de repente chega a onça. Não interessa se a onça vai beber água ou se ela vai querer almoçar a capivara. Naquele momento entra em ação o nosso sistema simpático, o nosso sistema de resposta ao estresse, que vai deixar a capivara pronta para poder ou bater ou correr. No caso lá da onça, é melhor correr. Então, a respiração vai ficar mais acelerada, o coração vai bater mais rápido, então eu vou tentar pegar mais oxigênio, vou espalhar esse oxigênio no meu corpo todo, principalmente nos grandes músculos, para que eu tenha explosão, né, e consiga fugir rapidamente. Minha musculatura vai ficar mais tensa para me proteger, né, então todo esse mecanismo acontece para me deixar pronto para a sobrevivência. Só que na natureza não se gasta, né, um pingo de energia que não seja necessário, né, eu desgastar, né? Eu economizo o máximo possível da minha energia. Então, depois que a capivara conseguiu fugir, ela não precisa gastar mais tudo isso. Então, entra em ação agora o outro lado da balança, que é o mecanismo do parasimpático, que vai deixar ela agora mais relaxada, mais tranquila, vai reequilibrar, o coração vai bater mais devagar, a respiração também vai ficar mais tranquila, e aí ela consegue ficar pronta para uma próxima. Por isso que a gente não vê aí capivaras com um transtorno de estresse pós-traumático, né? E esse mecanismo que existe na capivara também existe em nós. Só que o que acaba acontecendo é que dois fatores. Primeiro, ele é acionado aqui na cidade, né, a gente não está diante da onça, as onças estão lá dentro da nossa cachola. Então, o primeiro passo é esse, ele às vezes prega uma armadilha para nós mesmos. Segundo, eu acabo esquecendo de saber como ativá-lo ativamente, né? Ativá-lo ativamente, mas é isso mesmo. Né? Como é que eu posso proativamente acionar esse meu mecanismo de autorregulação? Esse não é o nosso tema daqui hoje. Se você quiser saber mais sobre isso, tem uma outra aula em que eu abordo exatamente como ativar, né, uma ferramenta super prática que a gente consegue ativar esse mecanismo da autorregulação e vale a pena. É uma aula que você pode experimentar como é isso. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você poder assistir. Hoje, nosso objetivo é falar dessa segunda etapa. Como é que eu consigo modificar essa minha percepção da realidade, para que eu possa, então, atuar com mais possibilidades e vencer esse ciclo da resposta ao estresse. Eu trouxe essa imagem até porque representa um pouco da gente, né? Essa aí é uma capivara lá na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Talvez essa capivara ela possa viver um pouco mais estressada do que aquela no Pantanal, né? Sejam pelos ciclistas, né? Ou pelo barulho que existe ali nos congestionamentos da cidade de São Paulo. Talvez ela fique, né? Perdure ali naquele momento de estresse mais contínuo e não tenha esses momentos de autorregulação. Agora, essa minha curiosidade sobre o papel da mente e corpo e como que ela pode atuar, tanto para recuperar a nossa saúde como para nos prejudicar, é uma história antiga. Isso me acompanha, essa curiosidade pelo comportamento humano, desde de jovem, e eu observava muito o que acontecia nos esportes, né? Essa é uma imagem minha numa primeira competição de triatlon que eu fiz, e eu tinha tanta vontade de participar de um evento como esse, que eu fui até de mountain bike, e no meio da prova ainda caiu meu pedal, foi uma situação super estressante, mas o meu desejo de concluir a prova foi muito maior, né? E a superação acabou acontecendo, né? Troquei o pedal no meio da prova, foi terror, mas cumpri a função e cheguei até o final.
Eu observava outros atletas que faziam um Ironman, por exemplo, que é uma prova super estressante, e mesmo durante os meus treinamentos, observando os outros colegas, poxa, como é que essas pessoas conseguem se submeter a uma situação tão estressante por um período tão longo e ok, né? A pessoa sai dali depois plena. Como é que pode funcionar a nossa mente para que isso, né, isso possa acontecer? Como é que eu posso me submeter a uma situação super estressante e ainda ficar equilibrado durante a prova e pós-prova? As pessoas não vivem, né, um estresse pós-traumático em situações esportivas. Porque qual é esse mecanismo? O que essas pessoas têm de diferente que conseguem ajudá-las a lidar com esses desafios? E nem eu imaginava que depois da faculdade de medicina ia ter a oportunidade de ter uma aula, né, e poder conversar com o Timothy Gallwey. Timothy Gallwey, que é esse senhor aqui, ele é o pai do coaching, ele que criou essa terminologia, na verdade, e ele descobriu algo muito interessante. Ele era professor universitário, ele estava, né, um pouco de saco cheio e foi tirar um período sabático, e nesse período sabático dele, ele resolveu dar aulas de tênis. Quando ele estava lá dando as aulas de tênis, ele percebeu uma coisa muito interessante, que às vezes os alunos dele, poxa, as mesmas pessoas, às vezes eles jogavam muito bem, às vezes eles não jogavam tão bem, durante a própria aula. Às vezes ele estava meio cansado de dar aula e ele deixava o pessoal batendo bola, percebia que às vezes, quando ele menos interferia, as pessoas melhor faziam o que tinham que fazer. Isso foi um primeiro fenômeno que chamou a atenção dele. Peraí, quanto menos eu falo, melhor as pessoas fazem. Aí depois um outro fenômeno que ele começou a observar. Durante uma partida, o tênis é um jogo muito, né, isolado, você está no teu canto, o outro adversário está no outro canto, né, não tem interação, né, verbal entre os jogadores. Mas o jogador, ele começou a observar que ele falava durante a partida. Ele falou, você está falando com quem? Estou falando comigo mesmo. O que você fala com você? Ah, depende. Se eu estou acertando, eu vibro comigo mesmo. Às vezes, se eu estou indo muito mal na partida, eu até me xingo, né? Eu sou meio radical comigo mesmo. E ele falou, peraí, então é como se existisse um jogo interior. E se eu não venço esse meu jogo interior, que é comigo mesmo, eu não consigo vencer o jogo exterior. Essa foi a grande sacada dele. E por isso que ele percebeu que quando ele interferia menos, a pessoa tinha menos obstáculos mentais, porque ela tinha que ficar preocupada, não, na instrução do professor, e aí quando eu presto atenção na instrução do professor, comigo mesmo aqui, conversando nesse meu diálogo interno, eu acabo me desviando da atenção no jogo em si, na presença, e eu deixo de usar essa sabedoria que existe no meu próprio organismo para poder fazer aquilo que é necessário ser feito. Essa foi a primeira sacada. E a segunda foi que nesse jogo interior, a forma como eu me comunico comigo mesmo faz toda a diferença. Para eu poder ser mais efetivo ou me prejudicar naquele objetivo que eu estou desempenhando. Esse é um primeiro encontro que aconteceu, que foi muito legal e me trouxe insights muito importantes que eu vou compartilhar aqui com vocês. E um segundo insight que aconteceu bastante importante para entender esse mecanismo de autorregulação nosso foi com o Ale Duarte. O Ale Duarte, ele é um especialista em estresse e o foco principalmente em crianças. Ele já participou de atendimentos no mundo inteiro. Então, quando você ouvia assim, uma catástrofe de um terremoto no Japão, lá estava o Ale Duarte atuando com as crianças naquela localidade, em outras áreas do mundo também. E através de atividades lúdicas, ele percebia que ele conseguia trazer um reequilíbrio para as crianças. Ele se baseou muito nos estudos do Peter Levine, que é um cara fantástico, né? Criou a Somatic Experience. E a Somatic Experience, ele acaba observando esse mecanismo natural de autorregulação que existe em todo ser humano, né? Em todos os animais. Observando exatamente os animais, que ele fala, peraí, por que a gente está esquecendo que o homem também é um animal e tem já essa ferramenta de autorregulação de fábrica? Todo mundo já tem isso. A questão é, eu estou utilizando isso ativamente ou eu estou me deixando refém das minhas respostas instintivas?
Uma coisa que o Peter Levine descobriu e o Ale Duarte pôde transmitir com maestria é que existem fases nesse mecanismo de resposta ao estresse. Todos nós vivenciamos isso várias vezes ao longo de um dia. Então, numa primeira etapa, e só para comparar aqui, vamos imaginar uma prova de 100 metros, né? Aquela explosão. Quando o competidor está ali, antes de dar a largada, antes de dar o tiro lá da largada, ele está lá na baliza de saída, ali ele tem que estar num estado totalmente de relaxamento e uma atenção relaxada. Ele está atento, ele não está largadão, né? Mas ele está relaxado. Se ele estiver tenso, ele não consegue dar a explosão. Pensa num gato antes de dar um salto. Se o gato ele estiver contraído, ele não consegue dar um salto. Ele tem que estar com uma atenção relaxada, mas ele está ali atento. Ali, eu tenho que ter uma primeira etapa, que é como é que eu consigo aguardar esse mecanismo do impulso. Eu tenho que controlar esse meu impulso inicial. E é muito interessante e muito importante o controle desse meu impulso inicial. Quanto maior a minha expectativa, esse meu controle em dar o start de um processo, maior é depois o relaxamento que eu consigo vivenciar. Tem pessoas que o desafio delas é exatamente esse, o controle do impulso inicial. E aí, por isso, depois ela não consegue relaxar ao final. Então, esse é o primeiro desafio. Uma vez que deu a largada, aí eu entro em ação. Ação em interação com aquilo que se faz presente. Se for a capivara, ela está correndo, fugindo da onça. Se for o atleta, agora é os 100 metros que ele está dando tudo de si. Ou pode ser eu diante de uma atividade que eu vou fazer no meu dia a dia. Estou agindo e interagindo com as pessoas, com o meu trabalho, com tudo mais. Mas depois, assim como na natureza, eu acabo com essa minha ação e interação e agora eu entro num relaxamento. Tem pessoas que estão com problema aqui, né? É a dificuldade de agir e interagir com as outras pessoas ou com as coisas. Se eu tenho essa dificuldade aqui, eu não consigo passar para a próxima etapa também, que é entrar no meu relaxamento. E aí, a gente chega nessa terceira etapa, em que tem pessoas que têm a dificuldade de, olha, eu não consigo parar aquilo que eu estou fazendo para poder entrar num relaxamento. Tem pessoas que ficam só ativas e não conseguem desligar, né? E tem pessoas que estão ali fixadas, né, apenas no relaxamento. Então, cada um de nós tem uma propensão maior para estar fixado numa dessas etapas, diante de alguns cenários diferentes da nossa vida. Tem pessoas que têm um problema aqui na contenção do impulso, tem pessoas que têm a dificuldade de ter uma parada nas atividades que elas fazem, e outras pessoas têm a dificuldade de sair, né, desse processo de relaxamento, estão ali na inércia e não conseguem entrar em movimento, que é a primeira etapa da expectativa para poder entrar em movimento. Então, todas essas etapas são importantes que a gente saiba vivenciá-las. E o Ale, ele acaba propondo exatamente isso, né, com as crianças, através de jogos e outras atividades de interação, é fazer passar por todas essas etapas. Então, numa brincadeira, você tem uma etapa da brincadeira que a criança tem que ficar na expectativa, mas ainda não pode agir, né? Aí depois ela, agora você pode agir. Aí depois que ela age, corre, aí ela tem que parar. E aí ela tem que parar obrigatoriamente. Quando ela para obrigatoriamente, o corpo naturalmente tem que entrar agora numa resposta de relaxamento. E a gente tem que praticar isso conosco também. Como é que eu faço para passar por todas essas etapas em cada ação que eu realizo? Por isso que é importante nos inspirarmos na natureza, né? Como é que era a vida na antiguidade, né? Poxa, não tinha luz elétrica? Poxa, se acorda com a luz do sol e é obrigado a dormir quando a luz do sol acaba, né? Com o desenvolvimento da eletricidade, as pessoas começaram a expandir um pouco mais o período de atividades, prejudicando um pouco o relaxamento. Então, a gente precisa observar também o quanto que nós estamos imersos nessa tecnologia e na hiperconectividade do nosso dia a dia, deixando de poder entrar em sintonia com a natureza novamente. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Porque acaba acontecendo, né, exatamente isso. A normalização de que viver é estressante. E é minha mentira isso. Viver não é estressante. Viver é um fenômeno natural e que deve ser prazeroso. Óbvio que não existe um prazer eterno, isso aí é utopia.
né? Talvez as pessoas possam viver esse prazer eterno de acordo com as suas crenças numa outra vida, né? Mas não nesta. Mas, até dependendo da sua crença, talvez mesmo esta outra vida não seja, né, deitado em berço esplêndido eternamente. Talvez tenha até atividades, vai depender da crença de cada um. Mas falando de aqui e agora, nessa nossa vida aqui, nesse corpo que você tem nesse momento presente. Poxa, viver não tem que ser estressante, mas sim eu tenho que saber lidar com o estresse que se faz presente. Não existe nenhuma emoção que é boa ou má. As emoções são só emoções. Mas o que importa é o que eu escolho fazer com a emoção que eu sinto. Aí sim a gente tem a nossa capacidade de atuação, para que eu consiga escolher quanto tempo eu quero permanecer fixado naquela emoção que talvez possa me deixar amarrado e me impedir de progredir. Ou eu escolho me libertar daquela emoção, daquela experiência, para poder continuar a minha jornada. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Uma série de estratégias que a gente pode ter para eu conseguir deixar este peso que eu estou carregando, né? É mais ou menos como se, a partir do momento que eu fico fixado a determinadas experiências e não me desvinculo delas, é como se para cada experiência eu tivesse uma pedra que eu vou colocando num saco e eu vou carregando o saco, né? Se eu ficar fixado a tantas experiências como estas, o meu saco de experiência vai estar muito carregado de pesar, muito pesado para eu poder carregar. E aí a caminhada realmente fica mais estressante. Ao passo que, se eu tiver esta atenção de não estar fixado nem naquilo que já foi, e nem naquilo que ainda nem aconteceu e talvez nem venha a acontecer, mas esteja presente, talvez a minha caminhada possa ser bem mais leve, bem mais tranquila. Aproveitar esse momento e pedir para vocês escreverem aí para mim no chat, né? E você pode pensar aí, peraí, eu estou mais fixado lá no passado, né? A minha mente flutua mais lá para o passado ou a minha mente flutua mais para o futuro? Para onde que a sua mente costuma passear com mais frequência? Vou dar aí alguns segundos para vocês escreverem aí no chat. Futuro, passado. Tá dividido aí, pessoal. E tudo bem, é normal esse processo, né? E ao longo de um dia, é muito comum que a minha mente vá para o passado e tem que ir para o passado porque é lá que estão as minhas memórias, as minhas experiências. Eu mergulho lá, vivencio aquela experiência na minha memória, trago para o momento presente e a gente tem um recurso que é fantástico e é uma diferença dos outros animais, que é o nosso cérebro, né? O nosso córtex pré-frontal, que tem a capacidade de um pensamento mais elaborado. Eu vou planejar, vou pensar nas possibilidades que existem. E aí, com base nessas possibilidades e considerando as minhas experiências passadas, é que eu vou fazer a minha tomada de decisão. O que poucas pessoas sabem é que quando eu estou imaginando ou estou lembrando, o meu corpo ele sente como se fosse agora. E é exatamente essa experiência que permite eu tomar uma decisão mais acertada. Só que isso é para o bem, mas também pode me prejudicar. Por quê? Se eu ficar fixado àquela experiência do passado, eu vou sentir como se fosse agora aquela experiência do passado. Meu corpo vai sentir, né, literalmente como é aquilo. Se eu lembrar de uma coisa que foi agradável, eu vou sentir prazer, tranquilidade, né, seja lá aquilo que eu senti. Se não foi, eu vou sentir a mesma coisa. Se eu imaginar uma situação possível, futura, agradável, eu me transporto para aquilo e sinto como se fosse agora. Mas se for algo desagradável, eu também vou estar fixado àquela mesma sensação no meu corpo. E aí, é curioso porque, ao longo de todo essa jornada que a gente conversou, da pandemia, muitas pessoas buscaram auxílio de profissionais para que pudessem, elas sentiram, alguma coisa não está legal comigo, eu não estou bem, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Porém, por mais que elas buscassem o auxílio de vários profissionais, e aqui
Existem muitos profissionais extremamente capacitados para poder ajudar as pessoas. Porém, esse profissional ele vai estar tão capacitado quanto a ferramenta que ele conhece. E ele vai atuar com maestria dentro daquela ferramenta. Porém, o que acaba acontecendo? Né, nós estávamos vivenciando, né, e ainda estamos vivenciando, situações totalmente complexas, nunca antes vivenciadas, né, por esta geração, e que as ferramentas que são ensinadas nas universidades, elas não são tão efetivas, a maioria delas não são tão efetivas para lidar com um problema dessa complexidade. E a gente tem que imaginar que o que mais nós precisamos nesse momento é clareza e direcionamento. O que acaba acontecendo cada pessoa tem um mecanismo próprio de funcionamento e é quase como se fosse várias portas que eu posso acessar para ativar esse mecanismo de autorregulação. Porém, se a estratégia que esse profissional conhece, ela aborda apenas uma dessas portas, e se essa não for a sua porta preferencial de acesso ao seu mecanismo de autorregulação, talvez isso não tenha tanta efetividade. Algumas pessoas, elas têm preferencialmente o mecanismo do pensamento. Para elas, é pelo pensamento que ela consegue acionar esse mecanismo de autorregulação. Lembra que eu falei que quando eu lembro de uma experiência, eu vivencio como se fosse agora? Então, para algumas pessoas, se eu tiver a porta do pensamento, eu consigo, por meio de uma mudança de pensamento, consigo promover nessa pessoa uma mudança bem importante. Para outras pessoas, é pela porta das emoções. Eu preciso ajudar essa pessoa a mudar o estado emocional dela para que ela consiga acionar o mecanismo de autorregulação. Usar, então, uma chave que consiga ajudar essa pessoa a abrir essa porta do mecanismo da autorregulação. E outras pessoas ainda, elas têm um outro mecanismo que é pela mudança do comportamento. Eu tenho que mudar um comportamento para aí sim eu conseguir acessar o meu mecanismo de autorregulação. Então, se eu tiver apenas acesso a uma dessas chaves, talvez não seja a chave que funcione melhor para mim. E isso me mobilizou a promover, né, uma estratégia que conseguisse ajudar as pessoas a elas construírem a sua chave mestre, para que elas pudessem ter acesso à ferramenta que funcione melhor para elas. Isso me estimulou a criar uma solução dentro de uma metodologia estruturada que realmente pudesse trazer essa clareza, esse direcionamento, por meio de uma mentoria que a pessoa vai poder vivenciar, experimentar uma série de ferramentas e ela vai descobrir qual é aquela ferramenta que funciona melhor para ela. Esse foi o meu desejo e que tem ajudado muitas pessoas. Até porque é mais ou menos esse mecanismo de interação. A gente tem, por um lado, a fisiologia que eu falei, que é as minhas sensações no corpo, a minha respiração, batimento cardíaco, minha musculatura, né, se eu estou sentindo sudorese na mão, né, está suando a mão ou não, todo aquele mecanismo que vai acontecendo na minha fisiologia e que eu posso modificá-lo, eu posso modular essa resposta. Ao mesmo tempo, nós temos as emoções. Eu posso ajudar a pessoa a ela acessar outros estados emocionais que são mais propícios para que ela consiga realizar uma atividade. Outras pessoas, pelos mecanismos do pensamento. Se eu aprender a modular o meu pensamento, eu consigo interferir nos outros fatores que ajudam na minha autorregulação. E a mesma coisa com os comportamentos. O que é legal nessa estratégia, e é uma estratégia que a gente usa para a nossa sobrevivência, é que todos esses fatores eles se interagem, eles atuam uns sobre os outros. Uma vez que eu consigo atuar pelaquela minha porta preferencial, automaticamente eu consigo atuar sobre os outros. E aí fica muito mais efetiva a minha resposta nesse mecanismo de autorregulação. Imagine que eu tenho que atravessar uma avenida importante com um final da tarde, os carros atravessando, talvez aquela Marginal Pinheiros que a gente viu da Capivara, né? Vou atravessar a Marginal Pinheiros.
está garoando, não tem semáforo, os carros estão passando com velocidade. Naquele momento, só de pensar nessa situação, eu tenho que fazer esse desafio, meu coração já vai bater mais rápido. Minha respiração vai ficar mais acelerada. Vou tentar pegar mais oxigênio, espalhar o oxigênio para todos os meus músculos, para poder ter aquela explosão. Meu pensamento vai em todas as experiências que eu já tive para poder realizar esse desafio. Vou imaginar, planejar como é que eu tenho que fazer isso. E aí eu entro em ação e faço aquilo. Então, só de pensar nessa situação, todos esses 4 fatores, eles têm que entrar em ação rapidamente para eu poder tomar a melhor decisão e cumprir com aquele objetivo com efetividade, com sucesso. Mas uma vez que eu já atravessei a rua, eu não preciso mais gastar essa energia toda. Relaxo. Concluí a minha atividade, agora eu posso voltar ao meu reequilíbrio natural, posso me reequilibrar, posso relaxar. Esse é o mecanismo de autorregulação que todos nós temos e que ele já atua. Mas o que poucas pessoas sabem é como eu posso ativamente acionar esse mecanismo de autorregulação. E por isso que é importante eu conhecer uma série de ferramentas e experimentar qual é aquela que funciona melhor para mim. Será que é pela chave do comportamento? Será que é pela chave do pensamento? Chave das emoções? Ou é a chave da fisiologia? Essa é a proposta dessa mentoria dominando o mecanismo natural da autorregulação. É exatamente apresentar para você uma série de ferramentas, uma série de estratégias que eu fui aprendendo ao longo de mais de 15 anos, estudando o comportamento humano, para que a gente consiga ativamente acionar o mecanismo da autorregulação. Como é que vai funcionar essa mentoria dominando o mecanismo natural da autorregulação? Vão existir uma série de aulas já gravadas que você vai poder acessar, assistir quantas vezes você quiser, e 5 módulos principais, onde você vai aprender, primeiro, sobre a ferramenta, né, extremamente rápida e eficaz para você conseguir bloquear a resposta ao estresse. Aí é a primeira etapa que nós falamos. Como é que eu faço para interromper o ciclo do estresse? E aí, sobre a segunda etapa, que é isso que a gente falou hoje, como é que eu faço agora, então, para modular a minha fisiologia e as sensações no corpo? Como é que eu faço para modular as minhas emoções? Como é que eu consigo transformar e acessar outros pensamentos que sejam mais interessantes para eu lidar com os desafios da minha vida? E como é que eu consigo implementar novos comportamentos? E complementar a essas aulas que são gravadas, que você vai poder assistir, né? Quantas vezes você quiser, o acesso é vitalício para este conteúdo, nós teremos 4 sessões de mentoria. Então, as sessões de mentoria, elas complementam este conteúdo gravado que está à sua disposição. São nessas sessões de mentoria em que eu vou poder explicar para você, te direcionar esse plano de ação com aquelas ferramentas que funcionam melhor para você ou não. Você vai falar, ó, eu tentei aquela ferramenta lá de modular a fisiologia, não funcionou bem para mim. Ó, eu vou falar, ó, assiste a aula tal, porque lá tem uma outra ferramenta que para você vai funcionar melhor. E vai ser nessas sessões de mentoria que eu vou dar o direcionamento para você em relação a esse plano de ação para que você possa dominar o mecanismo natural de autorregulação. Serão 4 sessões de mentoria dentro dos próximos 30 dias, assim que você concluir a sua inscrição, para que a gente possa juntos aí construir esse plano de ação. E você, então, construir também a sua chave mestra, aquela que vai ajudar você a ativamente acionar o mecanismo de autorregulação. E como é que funciona também a parte de conteúdos extras? São mais aí de R$3.000 em bônus que você vai ter acesso, com outros treinamentos extras que vão estar disponíveis para você e também um pacote de meditações que vão ajudar você a dominar o estresse e a ansiedade. E aqui, já adianto, né? Não existe receita de bolo, assim como não tem receita de bolo para qual é a chave que funciona melhor, né, dentro daquelas 4 que eu falei para você, também não tem receita de bolo em relação a estratégias de meditação. Uma pessoa mais ativa, ela vai precisar de um tipo de meditação. Pessoas que têm um padrão mais de tranquilidade, é um outro tipo de meditação. Você vai ter acesso a diferentes estratégias de meditação que vão te ajudar a estar mais presente no dia a dia. E é isso que vai possibilitar você acionar mais facilmente ainda esse mecanismo de autorregulação. E para quem estiver aqui presente hoje comigo nessa aula ao vivo, vai ter um bônus extra,
que vai ser uma sessão individual de mentoria comigo. Nessa sessão individual de mentoria comigo, nós vamos fazer uma reunião aqui no Zoom e juntos nós vamos, primeiro, fazer um diagnóstico para entender qual dessas duas etapas é mais crítica para você. É eu conseguir bloquear a resposta ao estresse, sair dessa resposta ao estresse, ou é a modulação de novos pensamentos, emoções, sensações no corpo e comportamentos. Vamos entender o que é mais estratégico para ti agora. E juntos vamos construir um plano de ação customizado, que vai te ajudar a realmente dominar o mecanismo da autorregulação. E aí, durante aquelas 4 sessões de mentoria, nós vamos acompanhar e eu vou te conduzir nesse processo para que você possa realmente dominar o seu mecanismo de autorregulação, né? Construir essa sua chave mestra que vai te ajudar a realmente bloquear a resposta ao estresse e iniciar novos comportamentos, novos pensamentos e acessar novas sensações no corpo para que você possa vencer aquelas amarras que acabam, às vezes, impedindo o nosso progresso e possibilitando, então, uma vida com muito mais leveza, com muito mais plenitude, com muito mais realizações. E como vai funcionar a parte de investimentos? Olha, a minha outra mentoria, que é a mentoria Premium, onde a gente fala dos 5 eixos da autoconsciência, ela tem um valor de R$5.000 e são 6 meses de acompanhamento, são 12 encontros online. Então, é algo bem mais completo. Para as pessoas que desejam dar esse passo, você pode também acessar o link aqui embaixo, que vai poder ter acesso também e falar com o nosso time de apoio aqui, para eles te direcionarem como que você faz para acessar essa mentoria Premium. Mas a mentoria que nós falamos aqui hoje, que é de dominar o mecanismo de autorregulação, esse mecanismo natural que consegue bloquear a resposta ao estresse e trazer aí essa autonomia, né, trazer de novo esse protagonismo diante da vida, o valor dessa mentoria seria de R$1.497. Mas, nessa promoção agora que a gente está fazendo, eu vou trazer para vocês um valor acessível, porque muita gente, às vezes, olha, eu não conheço ainda como é essa sua metodologia, ou não te conheço ainda tão bem para poder fazer um investimento maior como aquele, para vocês poderem ter acesso a essa experiência comigo por um período de 30 dias, e eu sei que muitas pessoas também, uma vez que têm resultados positivos nessa mentoria menor de 30 dias, acabam depois evoluindo para outras mentorias que eu tenho disponível aqui. Para vocês poderem ter esse primeiro momento, nesses 4 sessões de mentoria, será pelo valor de apenas R$997. Esse valor você pode parcelar em até R$12,97. 12 vezes de R$97. Então, sai aí menos de R$4 por dia, né? 3 e um pouquinho por dia, para você poder ter acesso a essas diversas ferramentas, a ter 4 sessões em que eu vou te ajudar, te direcionar para que você realmente consiga dominar esse mecanismo de autorregulação e voltar a ter esse protagonismo diante da sua vida. Então, eu gostaria de reforçar para você, são 30 dias de mentoria, 4 reuniões online em grupo, onde eu vou estar te direcionando sobre como implementar essas ferramentas de autorregulação para você conseguir bloquear a resposta ao estresse, voltar a ter esse protagonismo, instalando aí novos comportamentos, novos pensamentos, acessando outras emoções que possam trazer uma vida, né, uma jornada muito mais leve, com muito mais realizações para vocês. São mais de R$3.297 em bônus, com outros treinamentos complementares que vocês vão ter acesso, e isso vai sendo disponibilizado ao longo desse período de acesso dos 30 dias. E para as pessoas que estão aqui comigo hoje, ao vivo, uma sessão de mentoria individual, em que a gente vai desenhar esse plano customizado para você, personalizado para a sua necessidade, e ao longo das sessões, dessas 4 sessões de mentoria, nós vamos fazer esse follow-up, né, esse acompanhamento, e eu vou te direcionar para que você realmente consiga dominar esse mecanismo de autorregulação. Então, por apenas R$997, ou em até 12 vezes de R$97,70, você pode ter acesso a tudo isso. Eu deixo aqui o link para você conseguir acessar a página onde você vai poder conferir todos os detalhes dessa mentoria. Tem um QR Code também para facilitar o seu acesso. Espero você lá, então, e vamos nessa.